A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente hiperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então, não será nada. Quem disse isso foi o então secretário da Cultura, Roberto Alvim. Fazendo uma notória menção ao discurso nazista do senhor Joseph Goebbels. Desculpa se eu não pronunciei certo, mas faz parte. Abre aspas. A arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional, com grandes ratos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Meus queridos, primeiramente, quem é Roberto Alvim? É um cara que sabe de teatro, tá? Eu vou resumir em uma frase. Ele entende de teatro, por isso que ele tá por isso que ele estava, pretérito imperfeito, na Secretaria de Cultura, ok? E quem é Joseph Goebbels? Quem é esse cara? Esse cara é simplesmente o cara que falou assim, tá bom? Tá tranquilo, tá suave, tá legal matar judeus, homossexuais, negros, tá tudo tranquilo, tá suave. Pode matar que tá tranquilo. É esse cara. Meus queridos, Brasil, século XXI, ano 2020, como é que pode um agente público fazer menção a um regime autoritário que matou milhões de pessoas? Na verdade, isso não deveria nem estar na cabeça de algumas pessoas. E tem gente que aplaudiu. Tem gente que aplaudiu. Não sei se foi de sacanagem, né? De brincadeirinha, não sei. Mas tem gente que aplaudiu. Teve Minion que achou lindo. Teve gente que achou lindo. E todo esse pronunciamento do senhor Roberto Alvim foi arquitetado conforme o do Joseph. A imagem, a textura pastel, a foto do líder atrás do Bolsonaro, como do Joseph tinha um Hitler atrás, entendeu? Que mais, senhor? O som de ópera. Qual o nome da ópera? Agora eu vou ter que ler. O som da ópera é ópera de Lohengrin. Desculpe a forma de falar, como eu falar. Ópera de Lohengrin, que era um vício de Hitler, tocando ao fundo do pronunciamento, como explana muito bem aqui o portal Gaúchos. Aqui, ó. Discurso de Goebbels, ópera de Wagner e cruz medieval, os símbolos do vídeo que derrubou Roberto Alvim. Aí aqui ele destaca 6 pontos do discurso dele. Primeiro, foto de Bolsonaro remete à imagem de um grande líder ao fundo. Segundo, fala de Alvim remete ao discurso de Goebbels, que apontava para a nova direção da arte nazista. Terceiro, cenário simples, com mesa, bandeira e parede de compensado, busca vender o governo como impessoal e eficiente. Quarto, ópera de Lohengrin, ai meu Deus, desculpa, que toca ao fundo, foi composta por Richard Wagner, ídolo do nazismo e de Hitler. Quinto, discurso olho a olho, piscando pouco e quase ausência de gestos são truques para falar sem parecer retórica. E sexto, possível referência à cruz de missões jesuíticas ou à cruz de Caravaca, supostamente formada por pedaços da cruz de Cristo. Ok? Incompreensível ter um homem como esse no governo. E ele foi exonerado. Mas não deveria ser só exonerado, né? A nossa Constituição, ela
punição para isso. Tem uma sanção para isso. Ok? E vamos ler juntos aqui. Deixa eu só abrir aqui, só que meu computador pensar que ele vai abrir. Aqui, ó. Parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 7.616 do ano de 89. É crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz, suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Novamente, parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 7.716 de 89. É crime, abre aspas, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Sabe o que vai acontecer com ele? Na minha opinião, não vai acontecer porcaria nenhuma. É só, foi exonerado e ele tá muito bom. Tá tranquilo, tá suave. Tá tranquilo, tá suave. Agora, o discurso dele, de Joseph, e dele, o que nós temos que analisar a fundo esse discurso deles. Porque não é uma coisa só dele, é uma coisa que tá no governo. E tá em muitas pessoas. Ok? Essa questão do... Vou botar aqui. Ou então não será nada. Meu querido, isso aqui é literalmente um discurso de pessoa autoritária. Porque aqui ele está oferecendo uma premiação para a ópera. Então, ele está falando que a ópera é o top e o resto não é nada. Mas quem é ele para falar o que é cultura? Se ele continuasse, tenderia ao quê? O que poderia atender a cultura do Brasil? O pensamento dele seria o certo. É muito complicado botar isso aqui como uma pauta verdadeira, como uma verdade psicológica do governo em relação ao Brasil e do Brasil. Estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Ou é isso aqui, ó, posto que profundamente vinculado às inspirações urgentes do nosso povo. As aspirações urgentes do nosso povo. Quais são essas aspirações? Ou então não será nada. Então, ou é isso que está falando, ou não será nada. Ou não será nada. Muito preocupante isso. Muito preocupante isso. Porque não é só ele que tem essa visão autoritária no governo Bolsonaro. Perdão. Não só ele que tem essa visão autoritária do governo Bolsonaro. Ok? E foi exonerado. Jair Bolsonaro colocou no seu Twitter. E também vou comentar uma coisa que... Um comentário que fizeram aqui, muito interessante, e compara Bolsonaro com o PT. Tem entrar PT, não adianta, né? Mas faz parte. Jair Bolsonaro escreveu assim: comunico o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do Governo. Um pronunciamento infeliz... Um pronunciamento infeliz não, né? Não foi só isso. Ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência. Está muito pequeno. Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, como o nazismo e o comunismo, bem como qualquer tipo de meu Deus, é muito pequeno. Ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos muitos valores em comum. Só que o mesmo Jair Bolsonaro... Só uma crítica, né? Uma crítica, pequena crítica. O mesmo Jair Bolsonaro... Porque, tipo assim... Nós temos que ser... Eu, como cidadão, vejo assim. Eu, como cidadão e professor de história, vejo assim... Nós temos que ser contra regimes totalitários, independente de local, de ideologia que siga, ok? Então, se você... Isso que é uma das minhas brigas com os outros professores de história, porque eu me considero centro-direita, ok? Então, se você é contra o comunismo, você é contra o nazismo, você é contra a ditadura militar no Brasil, você é contra a ditadura militar em qualquer país. Então, o Bolsonaro posta isso aqui e depois enaltece o brilhante Ustra. Não faz sentido. Não faz sentido, é um paradoxo. É um paradoxo.
Da mesma forma, um professor de história de esquerda chega, fala mal do nazismo e enaltece Che Guevara. Não faz sentido. Não faz sentido. Ou você enaltece tudo, todos, ou você repudia qualquer tipo de autoritarismo. Qualquer tipo de autoritarismo. E agora vem um comentário aqui, uma professora Igor Guedes, que comentou aqui, comparando o governo Lula, Dilma e governo Bolsonaro em relação a essa exoneração. Governo Lula e agora é para pensar também. Governo Lula e Dilma, ditaduras sul-americanas e africanas, desculpa, ditaduras sul-americanas e africanas, comunistas e assassinos como Achille Lolo e Cesare Battisti, grandes esquemas de corrupção. Para que tem isso? Qual a consequência disso? Acobertamento e proteção. Ou seja, ele diz aqui o seguinte, que no governo Lula e Dilma, as ditaduras comunistas, as ditaduras sul-americanas e africanas, comunistas e assassinas, ok? Eram acobertadas e protegidas. Okay? No governo Bolsonaro, um secretário de cultura fez um discurso infeliz, teve demissão. Para refletir, tá? Como um centro-direita, eu bato tanto na direita quanto na esquerda e vejo o lado. A questão é analisar todos os lados da moeda. Eu não vou ficar de extremismo aqui. O Bolsonaro é uma bosta, isso, aquilo. Não. O Lula é isso aqui é o maior corrupto do Brasil, do mundo. Não vou. Se você entrou nesse vídeo aqui para ver uma pessoa extremista, radical, que só defende um lado da moeda, não verá. Ok? Então, o que é certo, o que nos meus estudos, na minha concepção, na minha análise é correto, eu vou defender. O que é errado na minha concepção, na minha análise, nos meus estudos, eu vou criticar. Ok? O que você achou do discurso? O que você achou da exoneração? Ah, e tem outro ponto também. Eu tava observando alguns vídeos aí. Tem um questionamento que fizeram o pessoal da esquerda. Assim, eu acho que é meio que uma teoria de conspiração, assim, meio louca, assim, mas que vale a pena pra pensar, ok? Que é tipo assim, o governo Bolsonaro tá lançando coisas ao povo para ver até onde o povo suporta algumas sugestões, algumas iscas. Por exemplo, hoje ele jogou, essa semana foi sobre o nazismo. Jogou. Deu certo? Até que ponto a população brasileira aceitou esse nazismo? Estão entendendo? Então volta. Eles estão testando o brasileiro com palavras, situações, entendeu? É um argumento que eu vi da esquerda. Eu achei meio louco, assim, mas se tem um meio louco, tem a meia verdade, entendeu? Então, vale a pena pensar, ok? É isso, então. Se curtiu o vídeo, dê um like. Se não curtiu, dê um dislike. Sugestões, críticas, opiniões. Dê sua opinião. O que você achou desse discurso, desse pronunciamento, desse eu sou o dono da cultura, de acordo com Roberto, senhor Roberto, que já foi exonerado, graças a Deus. E é isso, ok? Um abraço. E até o próximo vídeo, se Deus permitir eu fazer mais um vídeo. Fui!